Mas hoje estamos aqui em um dia especial para compartilhar com vocês muitas coisas legais. E eu tenho aqui uma frase bem interessante de Joseph Addison, que fala: a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Nós vamos bater um papinho legal hoje, porque hoje nós temos uma pessoa muito especial que é o Edivaldo Fontes aqui conosco, convidado super especial. E a pergunta é: como pode uma pessoa que perde a memória, olha só, perde a memória, apaga, apagão total, geral, perde a memória e consegue levar 4 livros a ser indicado ao prêmio Focus Brasil 2019? Será que isso é algo divino? O que aconteceu com esse negócio aí? Será que tem alguma coisa aí por trás, né? O que aconteceu aí? Mas eu quero aqui apresentar aqui Edivaldo Fontes. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Luciano. É um prazer enorme, obrigado por estar aqui com vocês nesse programa. E realmente tem muita coisa interessante para a gente tratar nesse tema, né? E o mais interessante, Lu, é isso, né? Que a gente olha, cada pessoa é uma história diferente. Todos nós temos uma história diferente para contar as experiências não tem como a gente ensinar, mas tem como nós falarmos com amor. E às vezes a tua história pode me inspirar, a sua história pode inspirar. Então é assim, é maravilhoso ter a VL Impressa aí para ajudar as pessoas que, na verdade, são livros, há muita gente aí que são livros ambulantes, só tem que colocar no papel. Como pode alguém perder a memória e chegar aonde temos chegado? Realmente tem algo muito especial aí. Na verdade, o que aconteceu foi com 9 anos, eu era uma criança muito superativa, eu sempre fui um garoto muito servidor. Eu servia a minha avó, minha tia e minha mãe. Eu era o menino de mandato delas e eu era uma pessoa super ativa. Então, eu queria fazer tudo com muita rapidez. Eu queria correr mais rápido do que eu. Era aquela coisa assim, super exciting. Eu sempre a 1000 por hora. E a minha tia, que trazia mantimentos para minha avó, mandada pelo meu tio, todo sábado ela vinha trazer o mantimento para ela e ela chegava normalmente por volta das 9 da manhã e saía às 3 da tarde, que ela pegava o ônibus das 3 ou das 4. Eu já sabia disso, então eu estava sempre atento aos movimentos. Quando ela começava a se despedir da minha mãe, eu corria na frente e ia parar o ônibus para ela. Numa dessas ocasiões, eu corri, parei o ônibus, esperei que ela atravessasse a rua e entrasse no ônibus. Naquela época, os ônibus tinham janela de vidro transparente atrás, não era vedado. Então eu só fiz esperar ela subir, então eu observei quando ela subiu e deu as costas para pagar a sua passagem, e eu saí correndo. No momento que eu saí correndo, o caminhão vinha em sentido contrário e me acertou em cheio. Mas aí, o impacto te jogou longe, te jogou perto, você ficou quietinho? Olha, o caminhão me pegou em cheio, estourou o farol do caminhão na minha cabeça e meu corpo saiu rolando, então fiquei todo cheio eu sempre andava só de short, né, sem camisa, então me rasgou o ombro aqui no lado, porque era onde doía mais quando eu tomava banho, e no braço, nos punhos. E eu fiquei desacordado pelo menos por uns 3 dias. A única coisa que ainda consigo trazer à memória era eu sendo carregado de um quarto para outro no hospital, mas apagou novamente. E depois de muito tempo, comecei a sentir muita dor de cabeça, senti os efeitos do acidente na minha cabeça. Porque tudo que me pediam antes, eu era uma criança super capacitada, eu tinha uma memória especial. Eu poderia viajar do interior para a capital, ir e voltar, fazer mandados, levar documentos, trazer documentos com 9 anos de idade. Depois desse acidente, eu não conseguia atravessar a rua para ir na mercearia para comprar sabão. Eu chegava lá, eu trazia sal. Por que eu trazia sal? Porque eu chegava lá e não lembrava o que a minha mãe tinha me pedido para fazer. Eu estava com dinheiro na mão, eu sabia que era para comprar alguma coisa e eu voltava para perguntar, correndo, sempre correndo. E minha mãe me dizia o que era, eu voltava, chegava lá e não lembrava mais. A mamãe falava assim: filho, vai lá comprar um pãozinho de queijo, né? Aí você chegava lá, mais ou menos assim? Eu não fazia esse barulho não, mas eu não lembrava. Eu não sabia por que eu tinha ido lá. E eu voltava e isso era a minha rotina. Chegava um ponto de eu ficar com vergonha de voltar e perguntar de novo, porque eu não era assim antes. Então, eu simplesmente comprava alguma coisa e eu nunca estava certo. E você cresceu assim, passou a adolescência assim? Passei a adolescência assim, na escola
por exemplo, eu dava aula de matemática para os meus alunos, meus colegas. Eu ensinava matemática para ele até a quinta série e eles tiravam 10 e eu tirava 5,5, porque eu esquecia coisas que eram elementares, que eram básicas. Eu esquecia na hora de fazer a minha prova, não lembrava, acabava, apagava tudo. E eu tinha ensinado para eles. E com base no que eu ensinava para eles, eles tiravam nota boa, eu sempre tirava nota baixa. Eu passava arrastado todo ano, era quem chamava, né? Passava com 5,5, 6 no máximo. E isso com a ajuda dos professores, que me ajudavam, gostavam de mim. Eu era um garoto muito bem comportado, eu era uma pessoa especial, muito atento na aula, mas eu não guardava nada. Deve ser, para os técnicos deve ter uma explicação mais profunda, mas para ser bem simples, existe como que a memória de prazo curto e a memória de longo termo, que é a memória mais que você guarda as coisas mais importantes. A minha memória de prazo curto foi totalmente prejudicada. Tudo que eu precisasse fazer para decorar ou para guardar uma memória rápida para usar na hora da prova, por exemplo, se apagava tudo da minha memória. Na hora da prova eu não lembrava de nada. E como então, você venceu isso? Aos 13 anos, terminando a 8ª série e comecei o primeiro ano do segundo grau, tinha um professor que vendia livros na escola e ele me apresentou um livro com o título Ajuda-te pela Psiquiatria, de Frank Caprio, que foi editado no Brasil em 1979. Esse livro foi escrito em 1959 e um escritor americano produziu um livro fantástico e ele salvou a minha vida. Eu fui o meu psiquiatra. Com esse livro, eu fui descobrir o que tinha acontecido comigo. Eu voltei no tempo, eu consegui fazer coisas fantásticas e comecei a treinar a minha memória de prazo longo para usar para tudo. Então, através de um livro, você conseguiu recuperar a sua vida. Eu recuperei a minha vida, retomei a minha vida. Para você ter uma ideia da primeira série do segundo grau até a terceira série, que seria o terceiro ano, que é onde eu deveria me formar, eu ainda perdi o segundo ano. No segundo ano para o terceiro ano, eu já sabia as matérias decoradas. O meu professor ditava as matérias de zootecnia e a descrição das raças, todas as raças de suínos, de bovinos, eu sabia todas decoradas. E ele falava assim, pode anotar o que ele está dizendo. E eu falava todas as características das raças, meus colegas anotavam o que eu dizia. Para você ter uma ideia, até que ponto eu consegui chegar. Eu consegui passar em todas as matérias. Nós fazíamos naquela época 15 matérias na escola agropecuária e eu só fiquei para fazer prova final na matéria de física por 1,5 ponto e na matéria de biologia. Isso, exatamente, aprendi a falar inglês sozinho, mas eu comecei justamente quando eu tive o acidente, foi a época que eu achei um livro de gramática, isso é uma história também bem interessante, e eu comecei a aprender a ler e falar inglês aos 9 anos de idade também. Pessoal, hoje nós estamos fazendo esse programa aqui porque queremos aqui, o nosso programa é voltado para motivação. Queremos motivar as pessoas a mostrar o valor que ela tem. Você tem um valor, você tem algo de especial dentro de você e basta, de repente, você ter uma pessoa dar um empurrãozinho aqui, uma pessoa dar um empurrãozinho ali, você dá um passo para cá, um passo para lá e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Aqui nós temos uma pessoa que perdeu completamente a sua memória. Então, apagou a memória, perdeu a memória. E hoje, nesse ano de 2019, ele teve assim a honra, a felicidade de ter 4 livros da sua editora indicado a receber o prêmio Focus Brasil. E um deles, o seu próprio livro, que é Autodescoberta. Autodescoberta. O que é autodescoberta? A autodescoberta é a arte de descobrir a si próprio, descobrir os seus talentos, as suas características mais relevantes. Uma pessoa que se autodescobre, ela consegue descobrir dentro dela talentos, características que ela não conhecia. Muitas pessoas hoje sofrem muito porque elas não conseguem se realizar como pessoa, elas não conseguem superar problemas, medos, fobias, não sabem como enfrentar problemas ou como lidar com situações difíceis, com a gente chama de adversidades. E esse livro, ele é exatamente a história de como que eu superei na minha infância, desde os 9 anos até agora, e como que eu consigo ter tanto sucesso na minha vida. Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, eu sou uma pessoa muito feliz, porque Deus conseguiu me restaurar e realizar na minha vida todos os meus sonhos, mas através da exploração e cultivo de talentos. Então esse livro, ele vai levar exatamente a isso, a superar os seus medos, superar a sua timidez
como vencer situações difíceis, como resolver problemas, como valorizar a sua própria pessoa, o seu trabalho. Inclusive, tem um desses capítulos, existe uma fórmula que eu criei, que tem sido o tópico mais relevante das pessoas que têm ligado para mim para comentar sobre o livro. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas e há quem não consiga superá-las. Exato. Por exemplo, esse momento que aconteceu, se nós olharmos, cara, que tragédia, que horror, mas aconteceu o acidente, você passou por esses momentos difíceis, que não é fácil uma criança ir para a escola e esquecer, tirar notas, às vezes é incompreendido, os amiguinhos não sabem o que passou, sofre, né? Para você foi um desafio, você teve que te entender de novo, saber o que estava acontecendo contigo para poder renascer. E aí isso fez com que você fosse além. Quer dizer, se você não tivesse acontecido o acidente, você acha que você não teria tomado esse rumo? Essa é uma pergunta interessante, muito importante uma pergunta como essa. Muitas vezes, o que teria acontecido comigo é que eu seguiria uma vida normal. Eu seria uma criança normal, embora tivesse talentos especiais, mas esses talentos eles não seriam explorados com a mesma intensidade que eu explorei os meus talentos. Primeiro porque eu descobri com as minhas experiências, fazendo experiências, que existem talentos dentro de nós que estão ali guardados, que nós temos uma certa afinidade com coisas e que a gente nunca desenvolve esse talento e nunca sabe que tem. Então tem muita gente que tem talento que, de repente, uma criança resolve começar a cantar. E aí ela descobre que tem um talento, que ela é cantora. Então, normal alguém descobrir um ou outro talento. Mas por causa da minha deficiência, eu comecei a explorar muitas coisas na minha vida. E comecei com a leitura. Por incrível que pareça, o primeiro livro que eu consegui ler todo foi Rota de Escape, de Don e David Wilkerson. E era uma história tão interessante, mas que eu era muito frustrado, porque eu começava a ler o livro, quando eu virava a página, eu não sabia por que eu estava lendo aquela outra página. Eu tinha esquecido tudo que eu li na página anterior. Eu tinha que voltar. E não era questão de foco, não era questão de concentração, porque às vezes eu me isolava, botava música clássica, eu lia revistas que ensinavam técnicas de leitura e eu comecei a explorar várias coisas. Aí eu desenvolvi com isso a capacidade de memorizar, capacidade de ler com barulho, que era impossível para mim ler com barulho. Eu comecei a pesquisar sobre como... impossível ler com barulho antes do acidente. Antes do acidente. Uhum. Era impossível estudar, tivesse alguém incomodando, eu tinha que me isolar num lugar bem escondido para mim estudar. E eu sabia tudo. Mas depois do acidente, não interessava, eu não conseguia lembrar de nada. Então eu comecei a buscar técnicas de leitura, técnicas de memorização, e aí eu comecei a desenvolver o gosto pela música clássica. Foi quando, eu até falava para a França às vezes, que eu acho que eu era uma criança estranha mesmo, porque meus irmãos estavam todos jogando bola, todo mundo no campo, ou na festa, em algum lugar, e eu estava dia de sábado, às 3 horas da tarde, escutando concertos para a juventude e regendo na frente da televisão. Eu acho que essa criança estranha continuou crescendo, e me estranha até hoje. Posso dizer por quê? Sim. Como é que uma pessoa que escreve um livro autodescoberta, né, um livro bonito, com a capa, uma mulher muito bonita, e começa com uma história de suicídio? Isso não é muito estranho? É estranho. É estranho porque o suicídio é o extremo, né? É o extremo do desespero. É onde a pessoa chega ao limite de todas as coisas. Quando ela decide tirar a sua vida, é porque para ela a única solução que existe é ela sair do cenário. Eu começo esse livro exatamente com isso, para causar essa sensação no leitor. Ele vai fechar a página e vai dar uma respirada profunda, trazer à tona a necessidade de que as pessoas encarem os problemas com muito mais seriedade. Você sabia que 127 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos, tirando sua própria vida? 127 pessoas? Diariamente. São 45 mil pessoas por ano suicidam-se nos Estados Unidos. Uau. Nós já fizemos até um programa sobre isso. Trouxemos um psicólogo falando sobre essa questão do suicídio, né? Que realmente tem é um número muito grande e às vezes principalmente na questão do homem, né? O homem se suicida mais do que a própria mulher. O que te levou realmente a escrever esse livro Autodescoberta e partindo dessa questão de você escrever o primeiro capítulo logo falando sobre o suicídio? O suicídio ele é a solução final para um problema que as pessoas acham que não tem solução. E quando a pessoa tira sua própria vida, ou quando ela chega a esse ponto, é porque ela já tirou todas as possibilidades da sua frente. E normalmente, para a pessoa chegar ao ponto de tirar sua vida, ela tem algum problema mental na hora.
Geralmente é comprovado que as pessoas que se suicidaram, elas tiveram algum problema mental no momento do suicídio. Por quê? Porque é o extremo, é o colapso de tudo. A razão de começar o livro por aí é porque se existe possibilidade na vida, ela tem que ser em vida. Então a pessoa que começa do fundo do poço, ela só tem uma alternativa. Quando você chega ao fundo do poço, só tem uma alternativa. É subir. Então eu começo de baixo, do mais básico, da onde a pessoa realmente está no seu ponto máximo de sofrimento, de destruição, e começo a trazê-la para a superfície, mostrando para ela que ela precisa de atenção, ela precisa de ajuda profissional, ela pode estar precisando de apoio especial e que ela pode adquirir, obter esse apoio através de uma boa leitura, através de um profissional, dependendo. E aí eu vou mostrando quais são os sinais que levam a pessoa ao fim. E automaticamente o leitor, à medida que ele progride na leitura, ele vai desenvolvendo a habilidade de vencer o medo, de vencer a timidez, etc. Você me fez me lembrar, um fato que quando eu era criança, o Fossa, né? Abriu-se, eu estava ali ajudando e de repente o meu primo, o meu irmão, não sei, deixou que a corda caísse para dentro do poço. Caísse para dentro. E aí, como é que vai sair? Né? Eu estou lá no fundo do poço, como é que eu vou sair, menino? Gente. Aí o que eu fiz? Eu tive que esticar a perninha para lá, para cá, né? Colocar as costas do outro lado e subir. Com esforço extremo, obviamente. Extremo, e conseguir sair daquele poço, né? Muito bom seu ponto. Acho Exige um esforço extremo para você sair da situação que você está. Seja qual for a situação, seja qual for o problema que você esteja, não existe problema cuja solução é a morte. Nenhum problema, a solução é a morte. Todo problema tem uma solução dentro dela. E eu provo nesse livro que a solução maior para todos os problemas da vida está dentro de você. Essa que é a coisa mais interessante, porque quando você procura dentro de você a solução para os seus problemas, para a situação que você está vivendo, e você pega as últimas forças, as últimas alternativas que você tem, e coloca o seu esforço extremo para fora, inclusive tem uma frase que eu gosto muito dela, treine sua mente para coisas difíceis, e você vai descobrir um gênio dentro de você. Quando você põe todo o esforço, toda a sua capacidade para trabalhar a seu favor, você encontra soluções que você nunca imaginou que estavam ali, dentro de você. A outra pergunta, que é muito interessante, que você vê o livro aqui, e tem essa mulher, é muito interessante, essa mulher, bonita, né? bonita, elegante, sentada em uma pose... uma pose de poder, de autocontrole mesmo. Então você vê a capa do livro e você vê essa mulher aqui e você acha que... Por que você usou uma mulher na capa do livro? Ele é para qualquer pessoa? Esse livro, a princípio, ele foi... Na verdade, o livro que eu gostaria de ter publicado primeiro era Como Conquistar os Seus Objetivos. Mas nós fizemos um experimento com algumas mulheres, cerca de 75 mulheres se inscreveram. Nós oferecemos um treinamento durante o período de 90 dias para elas. E nós fizemos muita pesquisa, muita pergunta, chegamos à conclusão de que o problema maior das mulheres hoje é que elas não têm tempo para si mesmas. Esse é o maior problema da mulher hoje. Ela quer resolver a situação de tudo e de todos e não tem tempo para ela mesma. E essa mulher é a figura de uma pessoa dominante. Você vê que ela está sentada numa pose de domínio, numa cadeira especial. A única coisa que ela tem é um batom nos seus lábios, porque sem batom a mulher se sente vulnerável, se sente desprotegida. Bota um batomzinho na boca nos deixa bem melhor. Bota um batom na boca. Poderosa. Então esse livro foi escrito a princípio para as mulheres. Mas quando nós estávamos fazendo a avaliação, eu produzi 5 livros e dei para 5 pessoas lerem e fazer uma crítica do livro. E foi unânime a necessidade de trocar a linguagem. Eles disseram, esse livro, a única sugestão que nós temos para você é que você troque a linguagem. Faça esse livro para todo mundo precisa ler esse livro, não só mulheres, mas os homens também. E aí eu fiz um ajuste nele para que ele ficasse com uma linguagem universal. Fique ligadinho, porque o que nós estamos ouvindo aqui é um espetáculo, é maravilhoso. E só você ainda nem adquiriu o livro, você já está tendo bastante informação e bastante aprendizado. Eu abri aqui, só para dar uma palhinha para vocês, só para ele falar um pouco disso aqui. Por que está escrito aqui, seja calculista?
Seja calculista. Ai, ai, a gente ouve tanto isso assim, você é muito calculista. É. E aqui está E- dizendo, seja calculista. E vai até de contra, né? Do que muitas pessoas dizem. As pessoas falam assim, não seja calculista, né? Não Seja tão calculista é a segunda parte, na verdade, do tema que eu trago nesse capítulo para a pessoa. Eu digo que as mulheres, nós treinando as mulheres, eu ensinei isso a elas, que as mulheres são muito levadas pelas emoções e elas pensam muito nos outros e acabam esquecendo de si próprias. E eu conto nesse livro uma história muito interessante, que é uma das coisas que eu mais observo. Eu viajo muito de avião. Durante o período de 2008 a 2014, eu viajei pelo menos 4 vezes por mês de avião. Então, um período muito longo, são quase 5 anos indo para o norte, dando aula. Mas antes eu tinha viajado aqui para o exterior, viajei para o Caribe inteiro. Antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha mais de 100 mil milhas voadas, tanto que ganhei uma passagem de ida e volta para Nova York de graça. Foi assim que eu vim pela última vez para os Estados Unidos. E uma das coisas que eu mais observo quando você está no avião, você entra, eu sempre sou o último a entrar nos aviões, porque eu detesto ficar sentado lá esperando o avião decolar. Então eu deixo entrar todo mundo e eu entro por último. Porque eu gosto de observar no momento que a comissária de bordo começa a chamar a atenção dos passageiros para dar as instruções de voo, de segurança. E eu fico tranquilo até o momento, por incrível que pareça, eu paro todas as vezes na mesma situação, em que ela faz a demonstração do procedimento em caso haja descompressurização da cabine. Ela fala o seguinte, quando houver descompressurização da cabine, máscaras cairão, você deverá pegar a máscara, colocar no rosto, botar a liga por trás e respirar naturalmente. Aí ela fala o seguinte, se tiver uma criança ou uma pessoa que precisa de ajuda ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está precisando de ajuda. Me chamou muito a atenção e eu fiquei curioso acerca do porquê disso. Seria melhor eu atender primeiro a criança, uma pessoa necessitada, uma pessoa deficiente, e depois não colocar em mim, já que eu estou em perfeita condição? Eu descobri que você tem menos de 15 segundos para você entrar em pânico quando você começar a perder o oxigênio. Em 30 segundos você perde total controle das suas funções nervosas. Então você não poderá ajudar ninguém, nem a si próprio talvez. Então a primeira coisa que você tem que fazer é resolver os seus problemas, cuidar primeiro de você, estar em boa forma, em boa condição. Ser frio é, na verdade, analisar as coisas de uma maneira desprendida de emoção. Não quer dizer que eu vou lidar com você sem amor, não. É por amor, exatamente por isso. Eu preciso estar em condições de te ajudar. Eu não posso tirar da minha boca para dar para você e morrer de fome. Agora eu posso me alimentar um pouco e daquilo que eu puder estender a mão para você. Então isso é ser frio. Calculista. Calculista é você fazer cálculos, basear todas as suas atividades, sejam profissionais, sejam de relacionamento, sejam de amizades, com base em números. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. A Bíblia mesmo diz, cada um dê de acordo com aquilo que tem e não com aquilo que não tem. Jesus ensinando disso, poderá alguém construir uma torre sem antes fazer os cálculos para saber se tem condições de terminar, para que não seja chamado como homem imprudente que começou a construir, mas não pôde concluir? Então, ser frio e calculista, na verdade, é pensar racionalmente, deixar o coração de lado e guardar o coração para os momentos das coisas do coração. Então a dica número 1 seria ser calculista. Frio. Calculista. Frio primeiro. Frio primeiro, calculista. Calculista depois. Perfeito. Esse homem perdeu a memória, pagou geral quando tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, perdeu. Foi um caminhão, veio, bateu nele, jogou ele longe, quebrou lá algumas coisinhas. Né? Tá inteiro aqui hoje. Por incrível que pareça, eu não quebrei nenhum osso. Sério? Só quebrou o caminhão? Só quebrou o caminhão. Deus me guardou. Quebrou só a lâmpada. Você sabe o que aconteceu? Minha mãe me dura, contou depois o seguinte, que a primeira palavra que eu disse no momento em que eu acordei, 3 dias depois, que ela perguntou, meu filho, você está bem? E com 9 anos eu me emociono ao falar isso porque eu admiro aquele garoto, eu amo aquele menino. Eu sou um fã daquele garoto. Ele falou para minha mãe o seguinte, mãe, a mão de Deus estava na minha frente. E realmente estava. Um caminhão com aquela velocidade, batendo uma criança. Eu era muito magrinho, uma criança frágil, de 9 anos de idade, jogar longe, rolar na estrada. Eu não fiz uma única fratura no meu corpo.
Então você Uau. você acredita que aquele momento foi realmente o próprio Deus, não foi consciente, não foi coincidência, não foi... Não. É Deus te guardando. Deus me fez consciente de que Ele estava me guardando ali da morte. E o propósito de Deus naquele dia foi realmente de me trazer aonde eu estou hoje. Eu posso te fazer uma pergunta, fazendo tipo assim, vai sair um pouco do tema, né? Não tem problema. Mas esse Deus, né, que você acredita ser tão bom, tão maravilhoso, que livrou você da morte naquele momento, que ao chocar aquele carro, aquele caminhão, né, que jogou você de longe, colocou as mãos e te livrou você da morte. Esse mesmo Deus, às vezes, será que não é um pouco assim? Porque são tantas coisas que acontecem da mesma forma, tantas crianças que são pegadas por caminhões e morrem também. Deus, Ele ama a todos. Ele tem propósito especial, planos de não fazer mal e de fazer bem para todas as pessoas. Mas existe o fator que Deus espera de nós. Eu comecei a servir a Deus aos 8 anos de idade. Eu entreguei o meu coração chorando diante de uma igreja, porque era o desejo da minha vida, entregar minha vida para Deus naquela época. Então, eu amava a Deus desde cedo, eu servia a Deus. Eu servia meus pais, sabe por que eu era esse servo da minha tia, da minha avó, da minha mãe, de todos que precisavam sempre? Porque a primeira coisa que eu aprendi na minha vida foi honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias na face da terra. Sabe qual era a minha missão? Eu queria me dar bem e viver muito. Eu já era uma pessoa que eu servia a Deus, eu amava a Deus desde a minha infância. Então Deus tinha um relacionamento comigo já. Não é que eu era melhor do que ninguém, mas eu me aproximei dele. E a Bíblia diz, aproximai-vos dele e ele se aproximará de vós. Perfeito. Olha, para você que está nos assistindo, como eu disse antes, esse homem perdeu a memória e ele levou aí, de certa forma, 4 livros a ser nomeados ao Prêmio Focus Brasil. Dentre esses 4 livros, 3 livros são finalistas. O primeiro é Autodescoberta, né, o Nunca Estive Só, de Tatiane Gonçalves, e o meu livro, Pais Ausentes, Mas Luciano, finalista aí no Focus Brasil 2019. Qual é a palavra assim, chave? Eu me sinto como José no Egito. Quando eu tinha 16 anos, 14 anos eu acho, minha mãe me chama separado e diz, filho, seus irmãos pediram para me conversar com você. A sua mãe? É. Eu falei, que foi, mãe? O que é que eu fiz? Ela falou, nada, filho. Eles acreditam que você tem alguma coisa errada com você. Porque você fala de coisas que não fazem sentido para nós. Você anda pisando nas nuvens, você acredita em coisas que não são realidade no nosso tempo. E eu me senti traído naquele dia. Hoje, essas honras que eu estou recebendo, eu estou me sentindo como José, sendo colocado numa posição de destaque. E a Bíblia diz o seguinte, Deus tira o pobre do meio do monturo, a palavra monturo quer dizer lixo mesmo, lá do meio do lixeiro. O faz assentar entre os príncipes e lhe dá um lugar de honra. É Deus na minha vida. Eu estou sendo honrado por Deus. Os meus amigos da mídia, eu tenho muitos amigos como o Carlos Borges, a Laine Furtado, tanta gente, tantos nomes que eu poderia citar, o pessoal do Gazeta, do Achei, tanta gente que Deus me colocou no meio dessas pessoas que são príncipes, são pessoas especiais, que Deus colocou na minha vida. Ele me plantou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Então, tudo isso é Deus na minha vida. Eu sou filho de Deus e servo de Jesus Cristo. E Ele é digno dessa honra. Eu sou apenas beneficiário dela, eu estou usufruindo, eu sou mordomo. E que bom que eu cheguei perto, né, gente? Não é. E é muito interessante, é algo para mim, é algo realmente extraordinário, sensacional, porque a gente ouve essa história e fica assim, pô, será que outra criança com essa idade teria essa capacidade? A gente fica assim, uau, são muitas perguntas que envolvem tudo isso. Você, com essa idade, passar por esse momento e aí buscar ajuda nos livros, tentar se compreender. Isso sozinho? Sozinho. Você teve ajuda de nenhum profissional? Nunca tive nenhum apoio de ninguém. Sozinho. Então, realmente é algo extraordinário. Não é algo corriqueiro, é algo extraordinário. Que é o que nós podemos tirar
disso hoje aqui, desse momento, que para mim também é um momento maravilhoso, importante para todos nós e para você que está aí nos assistindo, algo que aconteceu lá no passado, traz essa história hoje aqui, para que nós hoje possamos estar ouvindo, ou você que está em casa ouvindo, entender, compreendermos que todas as coisas que foram feitas e criadas, que hoje nós estamos usufruindo, elas não nasceram assim porque assim. Ela nasceu por causa de uma necessidade. Por causa de uma necessidade. Então, o momento que ele passou, ele teve isso, ele buscou, ele se levantou, ele foi atrás, ele correu. Então, não importa como você está, ou o que você está passando, ou como você está pensando nesse momento. É o que você vai... informações que você está recebendo. A dificuldade maior, além de ter que enfrentar tudo isso sozinho, eu recebia muitas críticas. Eu lembro que eu ficava lendo o livro e escutando fita em inglês, isso eu já tinha quase 11 anos, e repetindo sozinho, e os meus sobrinhos, minha cunhada, às vezes passavam por trás da janela onde eu estava e começavam a rir de mim. Eu ouvia eles rindo de mim, eles corriam e ficavam cochichando e rindo, e eu continuava persistindo sozinho, mesmo que eles me chamavam de louco até. Será que tem alguém rindo de você aí, gente? Tem? Alguém já fica zombando da sua cara porque você está tentando fazer alguma coisa? Sim ou não? Se dá vontade de desistir na hora que acontece uma coisa dessa? Se dá vontade, ó, tá aí o exemplo. Não desista. Não desista porque deu vontade de desistir, né? Olha, eu não tive vontade de desistir nunca, pelo contrário. Não, isso mesmo Não, pelo contrário, me fazia querer provar que eu era capaz. Não, exato. Essa emoção era exatamente a hora que a emoção tem o seu lugar apropriado. Quando que ela tem lugar apropriado? Quando você tem que olhar para você mesmo e dizer: você não pode desistir, você não pode abrir mão. Como diz a Bíblia, não abramos mão da nossa confiança, porque ela terá grande recompensa. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado para trás, eu não quisesse aprender inglês, onde eu estaria, gente? Enquanto eu estudava inglês sozinho, eu lembro que um dia eu estava sentado, 3 horas da tarde, morrendo de calor, suado, e não conseguia aprender nada, lendo, não conseguia aprender nada, e eu perguntei para Deus, para que eu estou aprendendo isso? E Deus falou comigo. Qual foi a resposta? Aprendei de mim. Foi só essa palavra, aprendei de mim. E eu saí dali e fui comprar uma Bíblia em inglês. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu sabia a Bíblia toda. Porque eu não precisava de dicionário, eu era o meu dicionário, eu não tinha recurso, era o mínimo do mínimo do mínimo. E eu comecei a traduzir a Bíblia em inglês com o que eu sabia das histórias em português. E isso já após o acidente? Após o acidente, já tinha 11 anos de idade. Está com 11 anos. 2 anos após o 2 anos após. Eu comprei a minha primeira Bíblia de inglês na linguagem de hoje. Today's English Version. A primeira música que eu aprendi em inglês todinha, que eu chorei muito quando terminei, foi de Whitney Houston. Então você já falava inglês fluente antes mesmo de pisar nos Estados Unidos pela primeira vez? Já. Aos 19 anos eu já falava inglês fluentemente e comecei a dar aula de inglês na escola física que chegou na minha cidade naquela época. E como é que era a música? I believe the children are our future. Teach them the well and let them lead their way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a chance of pride to make it easier. O mais interessante da música que ele está cantando é que sabe que uma coisa engraçada, assim, a gente ouvia tanto essa música, né, New York, eles assim, será que um dia eu vou chegar em Nova York, lá no aeroporto, vai estar tocando essa música? Eu fiquei super desapontado. Primeiro dia que eu desembarquei em Nova York, estava um frio terrível, e não estava tocando essa música. Eu fiquei tão desapontado. Mas eu gosto da parte dessa música que diz assim, These vagabond shoes are willing to stray, right through the heart of it, New York, New York. E eu me senti assim, lá no centro de Nova York. Eu acho que essa cena vai se repetir novamente em junho,
porque esse camarada aqui, né, vai pisar lá em Nova York no mês de junho, né? Vamos No centro de Nova York, providenciar essa música, né? para receber o prêmio. Vamos gravar lá, né? Vamos gravar. Gente, Chegando em Nova compromisso York. feito aqui com mais alegria. Nós três vamos estar lá na Times Eu vou Square. cantar a música, hein? Ela vai cantar a música inteirinha lá na Times Square, em junho. Vamos ok? fazer um programa ser? direto do Times Start Square. spreading the news. Começa a espalhar a notícia, hein? Pode ser? Pode Ok. ser, eu Vamos vou fazer fazer. o programa direto do Times Square e ele vai cantar. Vai cantar. Oh my God. Ó, promessa, hein? Vamos Nós cobrar. vamos estar lá, mas para que nós vamos estar lá mesmo? Para que nós vamos para Nova York? Para receber o prêmio Notáveis USA 2018, que vai receber agora em 2019. Parabéns por esse grande. Parabéns para nós, né? E Nós a três grande- vamos receber, E né? o grande dia aí que vamos saber quem será o ganhador dos finalistas, dos quatro Dia 30 de finalistas. março Dia é 30 de suposto março, sair a vamos estar aí lista dos torcendo, vencedores. né? É. Que inclusive aqui o Pais Ausentes, eu nunca estive só da Tatiana, Pais Ausente do Luciano, mas... E esse aqui, o Autodescoberta. Entre em contato conosco através do nosso site, Para adquirir o vlmpress.com. livro também. Para adquirir o livro também, todos os nossos livros estão à venda na vlmpress.com. Esse livro também está disponível no amazon.com. Mas se você quer escrever um livro ou tem um desejo de escrever um livro, não tem condições de escrever o seu livro, a VLM Press é a solução para você. Nós temos ferramentas, pessoas capacitadas, nós ajudamos você a criar o seu produto, a criar o seu livro, a desenvolver a sua história, a escrevê-la. Nós fazemos toda a editoração, revisão de texto, revisão gramatical, coerência editorial, coisas que nós fazemos só na VLM Press. Fazemos o design de capa, fazemos o design do seu livro interior, temos capas fantásticas, nossos livros são muito bem elaborados. Tem livro no forno aí? Nós temos 6 livros para este ano. Uau! Uau, já temos 6 parabéns. livros aí, gente. Tem muito livro Ó, lindo vindo diga-se aí. de passagem que Marcos, um pai ausente, está... Então são 7, na verdade, né, Luciano? Uau. 7 Na livros. verdade, Se você tem história, uma sua história, algo, como eu já falei, cada um de nós é um mundo, uma história, e podemos ser inspiração na vida das pessoas. E às vezes você está aí, tem sonho, procure essas pessoas que podem te ajudar a botar isso no papel. A tua história pode inspirar milhões de pessoas, podem mudar muitas vidas. Às vezes nós lemos um livro e uma frase, um capítulo apenas nos alerta, ou então faz aquele clique que tanto precisávamos de. Poxa, gente, é por aqui, era só isso que eu precisava. mas o principal motivo que nós estamos aqui é para trazer essa história de motivação, aonde um homem, né, que perdeu a sua, aliás, na época uma criança de 9 anos perdeu a sua memória e hoje ele, através do seu dom, através do seu desempenho, através daquilo que acredita, que foi a mão de Deus sobre ele está levando pessoas a realizar os seus sonhos. Tanto é que foram 4 livros indicados a receber o prêmio Focus Brasil 2019 e 3 dele foram classificados. Finalistas. Autodescoberta, Nunca Estive Só e Pais Ausentes. E o detalhe é que várias pessoas que já escreveram um livro com ele não passaram pelo mesmo caminho que ele passou. Ou seja, você que está aí nos assistindo, você que está aí nos vendo, de repente você está com um determinado sonho, quer realizar alguma coisa e por algum motivo está meio que travado, meio que assim, não vai, não consegue. Eu gostaria que, para finalizar esse programa, pedir aí ao Edivaldo Fontes dirigir a palavra a essa pessoa que de repente está sonhando e ainda não conseguiu, mas que precisa aí de uma palavra assim. Vai, meu filho. Eu quero que você saiba de uma coisa. A situação que você pode estar vivendo pode ser uma situação muito desconfortável. Alguém disse que você tem que sair da zona de conforto. Eu discordo dessa palavra. Não existe zona de conforto quando você está totalmente desconfortável, quando a sua vida está cada vez pior, talvez parecendo que todo mundo progride, todo mundo cresce, todo mundo avança, parece que você é a única pessoa que é vítima de tudo e de todos, que parece que o mundo conspirou contra você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já estive no mesmo lugar que você se encontra. Eu já vivi momentos nos quais eu pensei que era o fim. E realmente eu conheço o fundo do poço, que talvez seja o lugar onde você está. E na minha opinião, esse é o melhor lugar que você pode estar nesse momento. Enxugue suas lágrimas, respire fundo. Você é capaz de sair daí.
Você é capaz de superar qualquer deficiência física, qualquer problema emocional, financeiro. Você fala assim, é muito fácil falar quando você dirige uma Mercedes 2018 zero, quando você está morando nos Estados Unidos, que tem sua casa própria, mas lembre-se, eu perdi tudo. Perdi minha memória. Eu venho de Castanhal, no interior do Pará. Eu aprendi inglês sozinho, quando todos achavam que eu estava enlouquecendo. Quando desprezaram as minhas ideias, os meus pensamentos, eu me agarrei a elas. Crie no Deus a quem eu sirvo. Creia, Deus está aí com você. Ele é real, ele existe. Ele não desprezou nem abandonou você, nem quer ver o seu fim. Deus tem planos espetaculares para a sua vida, mas você precisa tomar a iniciativa, definir exatamente o que você quer que aconteça na sua vida. E quando você decidir quem você quer se tornar, o que você quer fazer na sua vida, as coisas irão começar a funcionar. Sai de onde você está. Se for um relacionamento doentio, eu acho que está na hora de você dizer não para as pessoas. Está na hora de você ser fria. Uma pessoa fria, que pensa só em você. Põe a máscara primeiro em você. Encha o seu pulmão de oxigênio, de motivação, de vontade. Abandone toda e qualquer crítica, não importa o que as pessoas pensem de você. Esqueça tudo que as pessoas pensam de você. Acredite na sua mente, na sua ideia. Descubra os seus talentos, explore. Se você acha que não tem talento nenhum, comece a experimentar coisas, fazer coisas novas. Você vai descobrir que você tem capacidade. Você vai descobrir que as pessoas amam você, que elas gostam de você, que elas se importam com você e estão esperando você se levantar para elas começarem a te ajudar. Ok, Uau. muito obrigado por essa Uau. palavra. Aham. Palavra essa que enche o meu peito também de alegria e de motivação. Né? Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite, de ter vindo ao programa Com certeza. Mais Alegria. Obrigado por me terem aqui. Obrigado. Com certeza. E fiquem ligadinhos aí, gente, se vocês quiserem ler e adquirir o livro Alta Descoberta. Você pode só adquirir no entrar no site autodescoberta.com ou no vlmpress.com ou no amazon.com. Tá? Está disponível free shipping, o valor dele é $25, vocês podem comprar. E se vocês, na hora de comprar, me mandaram um e-mail dizendo eu vou comprar porque eu assisti no programa Mais Alegria, você vai ter $5 de desconto. Mas tem que mandar um e-mail. E obrigada por nos acompanhar, obrigada por estar aqui nos assistindo. Compartilhe, gente, compartilhe essa live, porque existem muitas pessoas aí que precisam ouvir tudo isso que ele falou aqui. Se você não sabe qual é o seu talento, o que você gosta, não existe uma fórmula, gente, não existe uma fórmula mágica para a felicidade, não existe fórmula nenhuma, porque se já existisse, estava em tudo quanto é lugar e todo mundo era totalmente 100% feliz e realizado. O que funciona para mim pode não funcionar para ele nem para ele. Então tem que encontrar o que te faz bem, o que você gosta, qual realmente o seu talento. É só buscar, tá aí em algum lugar, tá bom? Com E certeza. cuide de você e cuide principalmente do seu coração. E se você ouviu, você capturou toda essa mensagem, está no seu coração, Compartilha. passe ela para adiante, para que outros também possam ouvir, não é verdade? Yeah. Tá bom? Obrigado de volta mais uma Obrigada. vez. E Muito ele obrigado vai a voltar vocês por terem aqui me para. convidado, né? Um Porque tem privilégio, um muitos prazer. temas maravilhosos nesse livro que a gente pode dividir com vocês e vamos trazer ele outra vez aqui, com certeza. Muito mais.